Olá! Nós vamos fazer agora a correção da atividade 6 sobre hidrocarbonetos de cadeia normal, mas essa atividade é sobre as propriedades, onde nós analisamos ponto de fusão, ebulição, solubilidade. Essa atividade é da página 24 do nosso livro adotado, as questões 13, 15, 16, 17 e 18. Então, nós temos aqui, ó, a nossa correção. Na página 24, a questão 13 fala assim, ó, quais são as principais características que devem ser consideradas para a previsão das propriedades físicas dos compostos orgânicos? Então, o que nós devemos analisar dessas características para que nós possamos aí fazer essa previsão? Primeiro, analisar o tipo de ligação, se é uma ligação iônica, uma ligação covalente, em relação às forças, às interações que existem, então as interações intermoleculares, se nós temos moléculas polares, apolares, qual a força que atua, e a composição química, que são os nossos elementos químicos presentes. Então são três pontos principais que nós devemos fazer as principais características para nós analisarmos em relação a essas propriedades. Na questão 15, nós temos aqui agora três compostos. Ele fala assim, ó, identifique dentre os hidrocarbonetos apresentados nos itens a seguir, que foi letra A, B e C, qual deles deve possuir temperatura de ebulição mais alta? Justifique sua resposta. Aqui nós temos alcanos. Aqui eu tenho metano de um carbono, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho pentano. E na letra C eu tenho propano, met, et, pró. Então, todos os três são hidrocarbonetos e são alcanos. É do mesmo tipo de interação. Quando isso ocorre, eu tendo compostos do mesmo tipo de interação, do mesmo tipo de estrutura, nós devemos analisar a cadeia, a massa. Então, quanto maior a cadeia, nós vamos ter uma maior massa de molécula, maior massa molar que nós dizemos. E, consequentemente, uma maior superfície de contato. Você pode observar pelos desenhos. Olha a estrutura em relação à nossa fórmula, né? Condensada, CH4. Olha só o nosso propano, CH3, CH2, CH3. E olha o nosso pentano. Olha a superfície que ela abrangeu. A massa, se você pegar todos os carbonos e hidrogênios dessa, é maior. Então, quando isso ocorre, que você tem aqui nesse caso o mesmo tipo de função, hidrocarbonetos, todos possuem ligações simples, cadeias abertas, são identificados como alcanos. Então, qual é a identificação principal? Quanto maior a cadeia, maior a massa, maior a superfície de contato e, consequentemente, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, nesse caso da nossa letra B, será mais elevada. Essa é a nossa questão 15. Agora, a questão 16 fala assim: em sua opinião, entre os alcanos e os álcoois de massa molar semelhante ou próximas, qual deles ou qual dessas funções apresenta maior solubilidade em água? Por quê? Quando nós observamos, aqui eu tenho um alcano, que é um hidrocarboneto, eu tenho apenas carbono e hidrogênio, é uma molécula praticamente apolar. Quando tem o grupo funcional álcool, ele tem uma hidroxila. Então, eu coloquei aqui duas cadeias próximas de 4 carbonos, mas você pode observar que no álcool tem um OH. E esse OH, ele dá em relação à polaridade da molécula e temos a interação do tipo de ligação de hidrogênio. Então, eu tenho apolar e polar, e aqui eu tenho ligação. E aqui eu tenho a estrutura da água, que nós já conhecemos, que ela é polar e ela tem essa interação de ligação de hidrogênio. Então, nós sabemos, para ser solúvel em água, tem que ter o mesmo tipo de interação, uma molécula menor, que dê, né, em relação à sua superfície de contato ali, para fazer o processo de solubilização. Então, os álcoois, que são esses, por possuírem as mesmas interações, ligações de hidrogênio e também molécula pequena, ela é solúvel em água. Então, quanto menor a cadeia tiver essas interações, são mais fáceis de serem dissolvidas ou de se solubilizar. É uma característica interessante de ser analisada. Além de ter a interação,
da intermolecular, também nós temos que olhar o tamanho da cadeia. Então, essa foi a nossa questão 16. A questão 17, ele dá para nós dois tipos de compostos, um éter e um álcool. Por enquanto, não se preocupe, porque nós ainda não saímos do grupo funcional hidrocarbonetos. Nas próximas aulas, nós iremos conhecer essas características. Então, eu tenho um éter, que é um heteroátomo entre carbonos, é uma molécula polar, mas a interação é de polo ou de polo permanente. E eu tenho um álcool que tem aqui hidroxila, é uma molécula polar, porém ela tem a destaque da ligação de hidrogênio. E aí ela pergunta assim, letra A, qual a função orgânica que pertence a cada uma dessas substâncias? Já identifiquei, um éter e um álcool. Letra B, qual dessas substâncias deve ter maior temperatura de ebulição e justifique? Nós sabemos que essa função do álcool em relação ao éter, ela tem ligação de hidrogênio, é uma ligação, essa ligação é uma interação mais forte, então precisa de mais energia para romper em relação às ligações. Então, a função álcool, ela vai ter essa maior temperatura de ebulição por possuir interações mais fortes, mais intensas. E a nossa última questão a ser analisada é a questão 18. Fala assim, o hexano, hidrocarboneto formado por moléculas que têm 6 átomos de carbono, substância líquida apolar de alta volatilidade, pode ser utilizado como solvente para remover traços de matéria orgânica de materiais como óleos, gorduras, graxas e etc. Dentre as substâncias relacionadas a seguir, qual delas deve apresentar maior solubilidade no hexano e por quê? Se eu tenho um hidrocarboneto, que é um alcano, olha, tem 6 carbonos, 6 carbonos, ligações simples. Então, eu tenho que ter um tipo de composto próximo a essa estrutura. Falamos que é do mesmo tipo de interação. Então, quem é bom para solubilizar em um alcano? Um outro alcano de massa próxima. Aqui eu tenho 6 carbonos. E aí, na letra D, eu tenho um outro alcano de 10 carbonos, que é do mesmo tipo de interação em relação à formação. Então, esses dois, o hexano com o decano, eles vão possuir maior solubilidade, porque os dois são do mesmo tipo de grupo funcional e de interação de formação de estrutura. Na letra A fala do álcool, que é o metanol, na letra B do ácido etanóico e na C o etanal, que é um aldeído. São grupos funcionais diferentes, todos os três citados, A, B e C, nós temos funções de compostos polares e aqui o nosso hexano, ele é apolar, da mesma forma que o decano, praticamente apolar. Então, nós temos aqui interações do mesmo tipo. Se ainda permanecer alguma dúvida, tem o nosso vídeo explicativo sobre as propriedades deixada para vocês juntamente com essa correção. Você também pode tirar suas dúvidas no seu próprio livro, na página 22 e 23, fazendo as leituras. E ainda se permanecer, pode me perguntar pelos fóruns que eu auxilio vocês. Até breve!